Oi, pessoal! Vamos dar continuidade então aos nossos estudos de bioquímica, a começar pelas substâncias inorgânicas. Como a gente viu no vídeo anterior, a substância inorgânica que está presente em maior quantidade nas células é a água. Fórmula química dela, tenho certeza que vocês já conhecem, H2O, né? O que talvez as pessoas ainda não saibam é a importância da água, por que ela é tão importante para os seres vivos, né? Gente, é o seguinte, a molécula de água, ela não se dispõe linearmente, né? Ela forma, pessoal, na verdade, um ângulo. E essa disposição na molécula de água, pessoal, ela acaba formando polos, né? Uma região negativa e uma região positiva na molécula de água. Por causa, pessoal, das atrações entre cargas elétricas opostas, a água, pessoal, que é considerada uma molécula polar, ela tende a atrair outras moléculas de água. Por exemplo, cada átomo de hidrogênio tende a atrair outros átomos de oxigênio. A gente chama isso, pessoal, de pontes de hidrogênio. E é devido, pessoal, a essas pontes de hidrogênio que a gente diz que a água tem um grande poder de coesão, né? Porque cada molécula de água consegue estabelecer no mínimo mais 4 ligações químicas com outras moléculas de água ou ainda com outras moléculas polares, né? Então, assim, por exemplo, esse átomo de hidrogênio aqui, ele poderia estar se ligando com um átomo de oxigênio que pertence a uma outra molécula de água. E a mesma coisa poderia acontecer para esse hidrogênio aqui, certo, pessoal? Essa ligação química tem um nome muito especial que a gente já falou agora há pouquinho, que é a ponte de hidrogênio, tá? Essa ponte de hidrogênio, pessoal, ela é uma ligação bastante estável, né? E é o que dá um alto poder de coesão entre as moléculas de água. Esse poder de coesão, que a gente chama, ele é bastante visível quando a gente para analisar situações como essa, por exemplo, né? É quando a gente vê uma situação que a gente chama de tensão superficial, né? Significa, pessoal, que a água ela tem uma certa força que é criada por essas pontes de hidrogênio, né? Por isso que alguns pequenos animais conseguem pousar e às vezes até mesmo andar sobre a água, né? A própria forma de gotas de água, por exemplo, que estão caindo de uma torneira, ela é mantida pela coesão que existe entre as moléculas de água, tá? Formadas pela ponte de hidrogênio. Isso é bastante importante no metabolismo dos seres vivos também, tá? Além disso, pessoal, a água, ela possui uma outra propriedade bastante importante, que é a adesão. A água, pessoal, essa molécula polar, ela interage não só com outras moléculas de água, mas ela também interage com outras moléculas polares. Moléculas polares. Como, por exemplo, proteínas, né? Alguns íons e assim por diante, né? A própria molécula de glicose, que é tão importante, uma fonte de energia muito importante para os seres vivos, né? Gente, essa adesão, ela é bastante importante, pessoal, para que substâncias consigam existir dentro da nossa célula, já que a nossa célula, ela é composta por citoplasma e dentro do citoplasma a gente tem muita água, tá? Então, só retomando. Então, as moléculas de água, elas vão se unir a outras moléculas também polares, né? Pelo processo esse que nós chamamos de adesão, por essa propriedade de adesão, tá? O fato é, a água, ela tem esses dois poderes, de coesão e adesão, que juntos, pessoal, dão outro poder para a água, que a gente chama de capilaridade, né? Seguinte, o que seria a capilaridade? Capilaridade, ela é um poder, né? Ela é uma propriedade, desculpem, que faz com que, por exemplo, a água consiga subir das raízes dos vegetais em direção à última folhinha lá em cima da célula da árvore, né? Mais acima da árvore. Vocês vejam que a subida da água, ela se dá contra a força da gravidade, né? O que significa que essas forças de coesão e adesão, elas são mais fortes do que a lei da força da gravidade, né? Na verdade, assim, devido à propriedade de adesão, né, a água, ela acaba aderindo à superfície interna de capilares, né, que são polares, né? E ela tende a subir. E aí, o que vai acontecendo? Como existe, pessoal, um poder de coesão
entre as moléculas de água, uma moléculazinha de água vai puxando a outra moléculazinha de água, né? Então, assim, o vaso que conduz seiva bruta, que é essa que vem do solo, né? A água e sais minerais que vem do solo, se chama xilema, né? Lá nos vegetais. Então, os vasos do xilema, eles são bastante finos, né? E aí, o que acontece? Como eles são formados por substâncias polares, as moléculas de água aderem com facilidade no vaso do xilema, né? Essa aqui é uma representação do xilema, tá? E como uma moléculazinha de água está aderida na outra, aos pouquinhos as moléculazinhas de água vão subindo no vaso e vão uma puxando a outra, né? Então, na verdade, a capilaridade, pessoal, ela é um dos fatores que faz com que a água suba através do xilema. Existem outros que a gente vai estudar mais tarde, por exemplo, a transpiração, né? Vocês sabem que as plantas, elas ficam expostas, né, à radiação luminosa o tempo inteiro, elas não têm muito como fugir, né, são fixas no solo. Então, elas ficam expostas ao calor o tempo inteiro. Isso faz com que elas transpirem bastante, ou seja, percam moléculas de água por transpiração. Então, isso vai acontecendo o tempo inteiro, através de todas as folhas da planta, né? E como uma molécula de água está coesa a outra molécula de água, conforme tu vai perdendo uma molécula de água, uma vai puxando a outra e assim por diante. Isso vai acontecendo através de todos os tubinhos que compõem o xilema, tá, pessoal? Então, só para mostrar para vocês o quanto isso é importante para os seres vivos. Outra coisa, pessoal, uma outra propriedade da água bastante importante é a questão do alto calor específico da água. Calor específico da água, na verdade, é o calor necessário para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de substância, né? E a água, pessoal, tem um calor específico muito alto, né? Ela só perde para a amônia, né? E isso é muito importante, pessoal. Esse alto calor específico, ele também decorre daquelas ligações, daquelas pontes de hidrogênio que a gente estava falando, né? Isso é muito importante para a água, porque quanto maior o calor específico necessário para aquecer, né, 1 grama da substância, né, ou 1 ml da substância, o que aconteceria, pessoal, é que a água ela é muito estável, o que vai fazer, pessoal, com que o meio intracelular, na verdade, tem uma baixa variação térmica. E isso é muito importante porque, por exemplo, as reações químicas que acontecem dentro das células, elas têm um intervalo de temperatura baixo para acontecer. Depois a gente vai ver que a maior parte das reações químicas, elas são feitas por proteínas dentro das nossas células. E as proteínas, elas podem ser desnaturadas caso a temperatura se eleve demais, né? E a reação química pode deixar de acontecer caso a temperatura baixe demais. Como o calor específico da água é alto, a temperatura varia pouco dentro da célula, já que o citoplasma é formado por bastante água, tá, pessoal? Gente, seguindo então, aqui só para corroborar o que eu estava dizendo, né, que as trocas acontecem devagarinho, né, as trocas de calor acontecem devagarinho dentro da célula. Pessoal, vamos seguir, então, só para falar um pouquinho sobre a temperatura de congelamento, né? Quando a água congela, né, ela se expande e fica menos densa. Isso significa que ela fica mais leve do que a água líquida, né? Então, não sei se vocês já repararam, quando a gente joga gelo dentro de um copo d'água, né, esse gelinho, ele boia. E aí, o que acontece, pessoal? Isso significa que se a gente aplicar isso para o ambiente natural, por exemplo, se a gente aplicar isso para um lago da tundra, por exemplo, um lago congelado da tundra. Essa parte congelada, ela é só superficial. Embaixo a gente vai ter água líquida, numa temperatura um pouco maior, né? Tudo bem que ele 4 graus Celsius, 5 graus Celsius não é um ar muito quente, mas ainda assim é próprio para a vida, né? Então é por isso que a gente pode ter vida em lagos congelados. E outra coisa, pessoal, se a água congelasse muito facilmente, isso ia ser um problema para os animais também que vivem em ambientes muito frios, porque, de novo, quando a água congela, ela forma cristais, né? E esses cristais, eles poderiam facilmente romper a membrana de células. Então, isso seria um problemão para as nossas células, tá? Então, ela vai congelar só lá em 0 graus Celsius.
Outro poder bastante importante da água, pessoal, é que ela tem esse grande poder de dissolução, né? Que na verdade é devido àquele poder de adesão que a gente viu mais cedo, né? O que seria adesão mesmo? A adesão é o poder da água de se unir com outras moléculas polares, né? Como ela consegue se unir com outras moléculas polares, na verdade ela consegue englobar outras moléculas molares, ela consegue com muita facilidade separar moléculas, né, dos solutos polares e também consegue separar sais minerais. Por isso que a gente diz que ela é o solvente universal, certo, pessoal? Outra coisa, pessoal, bastante importante para vocês saberem a respeito da molécula de água, né? As substâncias com quem ela interage, a gente chama de hidrofílicas, que são as outras moléculas polares. Filos significa amigo de, né? Então, uma substância hidrofílica é uma substância que é amiga da água, tá? Os lipídios, por exemplo, como eu falei para vocês, são moléculas apolares, então elas não interagem com a água. A gente diz que elas são hidrofóbicas. Phobos significa que tem medo de, né? Então, uma molécula hidrofóbica é que tem medo de água, não se mistura com água de jeito nenhum. O exemplo que eu trouxe para vocês aqui são os lipídios, tá? Outra coisa mega, super, master e hiper importante são as reações de síntese e de quebra de substâncias que podem acontecer dentro da célula, né? A gente vai ver que para formar a maior parte das moléculas orgânicas, né? A gente pode estar falando aqui de carboidratos, de lipídios, né? E até mesmo de proteínas, pessoal. Essas reações de síntese, elas acontecem na maior parte das vezes por desidratação, ou seja, por perda de molécula de água. Digamos que isso aqui seja uma substância e essa aqui seja outra. Para que essas duas substâncias consigam se unir, tá? Elas vão estabelecer uma ligação química. Só que para que essa ligação química aconteça, eu tenho que, pessoal, perder uma molécula de água, né? 2 hidrogênios e 1 oxigênio, de forma que essas duas substâncias vão ficar ligadas, nesse caso, por esse átomo de oxigênio aqui, substância vermelhinha, ligou a substância roxinha pelo átomo de oxigênio, tá? Desidratou porque tu perdeu uma molécula de água, tá aqui ela, representada no fim da reação química. O contrário também é verdade. Eu posso quebrar essa substância acrescentando uma molécula de água. E aí eu falo de quebra por hidrólise. Lise significa quebra, né? Então, quebra por adição de uma molécula de água. Tá bom, pessoal? Nos vemos na próxima aula de substâncias inorgânicas. A gente vai falar um pouquinho sobre substâncias como, por exemplo, os sais minerais. Certo, pessoal? Abração, beijão, até a próxima.